Olá a todos, bom dia para quem está aí no Brasil, nos escutando, horário do Brasil, né? A gente tem gente do mundo todo hoje, então acho que um bom dia serve para todo mundo, né? Então, bem-vindos ao webinar, o webinar da Creately, onde hoje a gente está aqui com o Carlos Cantu. Your video for... Ok. Olá, Carlos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Victor? Bom dia, cara. Tudo bem. Carlos aí, um grande amigo, um cara aí que eu conheço há muitos anos trabalhando aí com a base de dados Firebird, e a ideia hoje é a gente trazer aí para todos, né, tanto a base de pessoas aí que conhecem o Carlos muito bem, conhecem o Firebird muito bem, saberem mais sobre a ferramenta aí através desse webinar com o especialista, e unir também isso aos conhecimentos de como a plataforma de Creately pode aí dar suporte a uma série de diagramas e fluxos para tanto projetos de bancos de dados, como depois documentação e assim por diante, né? Então aí a gente abre agora com o Carlos trazendo aí essa base de dados incrível que é o Firebird, e na sequência eu volto para responder a perguntas de vocês. Qualquer dúvida, mandem aí suas perguntas no chat, né? E ao final a gente conecta aí essas informações do Carlos com como é que a gente pode utilizar o Creately para que a gente tenha aí suporte a toda essa diagramação relacionada a bancos, tá bom? Carlos, fica à vontade, você tem aí 20 a 30 minutos e durante a apresentação, se houver qualquer pergunta, a gente vai redirecionando para você. Você tem a opção tanto de responder durante a sua apresentação ou ao final, tá bom? Sinta-se livre. Legal. Eu vou Obrigado. compartilhar minha tela aqui. Isso, eu vou parar o meu compartilhamento, só um segundo. Tá, joia. Me falem se vocês estiverem visualizando. Já estou vendo, tá ok. Legal. Muito bem, então. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí para estar participando do webinar. Você já deu uma pequena introdução aí. A ideia hoje é introduzir o Firebird, principalmente, obviamente, para quem ainda não tem familiaridade com o banco. Eu vou estar falando também um pouquinho sobre a nova versão do Firebird que está para sair aí esse ano. Então, tem algumas informações fresquinhas que eu peguei com os core developers ontem. Vai ser, então, interessante também para quem já usa o Firebird, saber aí o que pode esperar. Aqui eu tenho uma pequena introdução sobre mim, né? Como nem todo mundo aqui me conhece, meu nome é Carlos Henrique Cantu, eu sou autor de 4 livros sobre Firebird, que são esses que estão ali na parte de baixo do slide. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 35 anos, sou organizador do maior evento de Firebird no mundo, que é o Firebird Developers Day, que acontece aqui no Brasil anualmente, já estamos na 19ª edição, acredito eu que seja o evento de informática mais com a maior vida, talvez, do mundo, né? Eu já vi Condex, eu já vi Fenasoft, já vi vários eventos aí nascendo e morrendo, e nós estamos aqui ainda. Eu também sou mantenedor dos portais firebase.com.br e firebirdnews.org. Já palestrei para milhares de pessoas no Brasil, no exterior, nas conferências internacionais. Sou um consultor especializado em Firebird e também sou membro do comitê da Fundação Firebird, que é uma fundação que provê economicamente o desenvolvimento do Firebird. Bom, então, como é uma introdução, vamos falar aí do que é o Firebird, o que ele faz, as diferenças, as principais diferenças deles, ou os principais recursos deles, frente a outros bancos de dados também, né? Então, Firebird é um banco de dados relacional, portanto, ele usa a linguagem SQL. É um banco open source, ou seja, código aberto, escrito em C++. É um banco 100% gratuito, então você pode utilizar o Firebird para qualquer cenário, seja comercial ou não. Não existe licença dupla, não existe pegadinha, nada. O Firebird é grátis e ponto. É um banco multiplataforma, então a gente tem o Firebird para Windows, para Linux, para macOS, para Android, tudo isso rodando nativamente, sem necessidade de emulação ou qualquer outro tipo de gambiarra, tá? Então, sempre código nativo. É uma tecnologia amplamente testada,
O Firebird ele tem de idade praticamente 20 anos, mas vamos falar, que isso vai ficar claro no próximo slide, né? Ele vem de um outro banco de dados que é mais antigo ainda. Então, a tecnologia usada no Firebird, ela tem aí algumas décadas de uso e, portanto, amplamente testada. Ele é mantido por uma comunidade de desenvolvedores de diversos países, então a gente tem uma série de pessoas que colocam a mão no código do Firebird para desenvolver novas versões, óbvio, corrigir bugs também, quando é o caso, e essas pessoas estão espalhadas aí por todo o mundo, inclusive no Brasil. Temos diversos drivers de acesso nativo, via JDBC, OLEDB, ODBC, .NET, PHP, Python, Node.js, e assim por diante. Eu costumo brincar que se tiver mais de 20 pessoas aí utilizando alguma linguagem, provavelmente já existe um driver do Firebird para aquela linguagem. Então, para quem nunca ouviu falar do Firebird, aqui tem uma história breve para entender como que o Firebird nasceu. A gente tinha aí no passado o Interbase, que era um banco de dados da Borland. A Borland, muita gente aqui vai lembrar, era a desenvolvedora do Delphi, né, da linguagem Delphi. E o Interbase, até a versão 5.6, era um produto comercial. Lá pelos anos 2000, a Borland decidiu lançar o Interbase como código aberto, o Interbase 6. Ela anunciou isso para a comunidade. Óbvio, ela anunciou isso um pouco antes, né? E chegou ali para meados do ano 2000, e isso realmente aconteceu. O Interbase 6 foi lançado como código aberto, só que ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles comunicaram que as próximas versões do Interbase, depois da 6, continuariam sendo comerciais e de código fechado. Então, a única versão do Interbase que é realmente de código aberto é a versão 6. Né? Houve uma pequena atualização, a 6.02, depois que foi lançada a versão 6, corrigiu basicamente uma backdoor que foi encontrada no código, e depois disso nunca mais esse código foi alterado. Óbvio que algumas pessoas não gostaram dessa notícia, que o Interbase ia continuar como um produto comercial, e aí eles criaram um fork do código do Interbase 6, e assim nasceu o Firebird. Então, durante alguns anos eles ficaram trabalhando nesse código, limpando, fazendo algumas mudanças, até que em 2002 surgiu o Firebird 1.0, totalmente open source, totalmente gratuito, até garantido pela licença que ele usa isso. Então, nunca o Firebird vai poder ser um produto pago, a própria licença impede isso que aconteça. Até hoje, hoje a gente está com a versão Firebird 4, que é a última versão lançada oficialmente. Nesse meio tempo foi lançado o Firebird 1.5, 2.0, 2.1, 2.5 e 3.0. O Firebird 5, como eu vou falar daqui a alguns slides, ele deve sair até o final do ano, sendo que a primeira versão beta está aí no forno. Tá? Então, provavelmente até o final do ano a gente vai ter mais uma versão do Firebird. Enquanto isso, o Interbase continuou como um banco comercial. Foi lançada a versão 6.5 e hoje está na versão 2020, na mão da Embarcadero, porque a Embarcadero acabou comprando parte da Borland, pelo menos, né? E então o Interbase hoje pertence à Embarcadero. Bom, muitas empresas usam o Firebird, são milhares de novas instalações todos os dias, milhões de instalações distribuídas em aplicações de SVs. O Firebird está disponível em todas as principais distribuições e repositórios do Linux, então é muito simples você instalar. No Windows é mais simples ainda. E uma informação interessante é que o Brasil tem a maior comunidade de usuários do Firebird no mundo. Então, a gente está em primeiro lugar, seguido provavelmente pela Rússia, depois pela Alemanha, Estados Unidos e outros países ali da Europa. Falando de recursos, né, as principais características do Firebird, a gente tem a arquitetura de versioning, também chamada de MGA ou MVCC. É uma arquitetura que dispensa os logs de transação que são tão comuns em bancos relacionais. Tá? O crash recovery do Firebird é praticamente instantâneo. Então, se por algum motivo o servidor é derrubado, seja porque faltou energia, acabou o no-break, não deu conta, enfim. Quando o servidor volta no ar, o acesso à base de dados é praticamente instantâneo, você não precisa
utilizar de rotinas ou algo para botar a base de volta ao ar. Ele tem suporte a domínios, a triggers, a procedures, a integridade referencial, que, no meu entender, são coisas essenciais num banco de dados relacional. A alocação de espaço nas bases de dados Firebird é dinâmica. Então, quando você cria uma base de dados, ela começa pequenininha, conforme você vai utilizando e inserindo informação, ela vai crescendo. Você não precisa pré-alocar espaço. Como eu disse anteriormente, é um sistema multiplataforma, ele suporta vários sistemas operacionais, tanto em versão 32 bits e 64 bits. Ele possui um recurso muito interessante, que eu até pintei de vermelho aqui, que são as stored procedures selecionáveis, onde você consegue fazer procedures que são acessadas como se fossem tabelas. Então, essas procedures podem pegar dados de outras tabelas, manipular essa informação, criar informação nova em memória e retornar isso para um select como se a procedure fosse uma tabela. É um recurso fantástico, muito poderoso, o Firebird. Ele também tem suporte a User-Defined Functions, ou funções definidas pelo usuário, o que permite que você amplie bastante o poder do banco, né? Se você precisa de alguma coisa que ele não faça, você tem a possibilidade de criar UDFs que faça isso e chamar essas UDFs de dentro do Firebird. Também tem o recurso de tabelas de monitoramento do banco de dados, que permite que você tenha uma visão do que está acontecendo na tua base, né? Quais os comandos que estão sendo executados, quem está logado na base, de qual IP, enfim, você tem uma infinidade de informações ali para te dar um status da base de dados naquele momento. Backups, inclusive backup incremental, sem necessidade de acesso exclusivo, que é uma coisa importante, né? Você não precisa tirar ninguém do ar para fazer os backups. Character sets e collates, que permite a internacionalização da informação. Então, você pode ter informações num banco de dados Firebird em japonês, em português, em inglês, em tailandês, enfim, em basicamente todas as línguas disponíveis aí no planeta. E, obviamente, o Unicode, que possibilita também uma internacionalização de uma forma até um pouco mais abrangente. Continuando com as principais características, execução de comandos em bases externas, então você tem como acessar outras bases de dentro de procedures e triggers. É um recurso bem interessante também. Criptografia de tráfego de dados, então toda a comunicação entre o Firebird, isso foi introduzido no Firebird 3, então a comunicação entre o servidor e o cliente é toda criptografada. O Firebird 3 também introduziu suporte a plugins de criptografia de base de dados. Você pode ter as informações da base criptografadas no próprio arquivo. Se alguém roubar esse arquivo da base de dados e tentar extrair informação de dentro dele, não vai conseguir, porque vai estar tudo criptografado. Os usuários do banco podem ser centralizados ou por banco de dados. Então, você tem as duas opções, fica a teu critério com a melhor forma de gerenciar os usuários. O protocolo de comunicação ele foi otimizado para redes de alta latência no Firebird 3. O que é uma rede de alta latência? O exemplo mais comum é a própria internet. Então, você pode ter o seu servidor Firebird numa nuvem hospedada na Amazon, na Azure, enfim, onde você quiser, e acessar ele diretamente de uma estação que está em qualquer lugar do mundo via internet e vai ter uma performance muito boa. O único ponto ainda de ressalva é o tráfego de blobs, que não foi otimizado até o momento. Servidor completo embarcado. O que é isso? Você tem a possibilidade de embarcar o Firebird na tua aplicação. Essa versão embarcada é uma versão totalmente funcional, tem todos os recursos do Firebird normal, né? Só que ela dispensa instalação, então você não precisa instalar o Firebird para poder usar a tua aplicação, você distribui ele embarcado junto com ela. Obviamente, por ser embarcado, ele é monousuário, mas é extremamente fácil você criar versões de demonstração das suas aplicações e distribuir essas versões com o Firebird embarcado. A pessoa não vai ter que se preocupar em instalar servidor de banco de dados, nem nada. Fica muito fácil de você fazer isso. Triggers de transação e conexão. Então, além dos triggers de tabelas, você tem esses dois tipos de triggers também no Firebird.
Global Temporary Tables, também chamado de GTT, né? Quando você precisa ter informação na base de dados que são temporárias, ou seja, ela vai existir durante um tempo, a duração de uma transação ou a duração da conexão, e depois elas vão sumir. A Trace API, que é um recurso muito interessante para você acompanhar tudo o que acontece no servidor, então você pode definir filtros e com isso você tem uma informação de tudo que está rolando na base, seja conexões, comandos executados, enfim, praticamente tudo, você consegue ter acesso a tudo. Replicação nativa, que é um recurso introduzido no Firebird 4, especialmente útil para hot backup, né? Ou se você tem uma versão 3 ou 2.5 do Firebird, você tem a possibilidade de usar o HKBird, que é uma versão comercial turbinada do Firebird, que permite você ter a replicação nativa tanto na versão 2.5 do Firebird como na 3.0. Na versão 4, ela já é nativa do próprio Firebird, você não precisa do HKBird ou de outra ferramenta. Algumas facilidades do Firebird. Instalar o Firebird é muito simples, muito simples. A gente costuma falar que é aquele tipo de instalação next, next, finish. Então, você roda o instalador, vai dando next, até chegar no final e pronto, o banco está instalado e está rodando e já pode ser utilizado. Não requer manutenção constante, então dispensa um DBA. O teu cliente ou você não precisa contratar um DBA para ficar monitorando o banco de dados. Tá? Dificilmente você vai ter essa necessidade, o que é muito comum, né? Você precisar de um DBA em outros bancos de dados, como o Oracle, enfim. O Firebird dispensa esse papel. Como eu falei, com a versão embedded, é muito fácil de você escalar a tua aplicação de monousuário até uma aplicação que suporte aí milhares de conexões simultâneas. Eu costumo dizer que escalar o Firebird é geralmente uma questão de adaptar o ambiente que ele está, ou seja, geralmente adaptar o servidor. Então, quando você precisa atender mais usuários ou um ambiente de maior concorrência, geralmente o que você precisa fazer é adequar o hardware do seu servidor para aguentar esse novo cenário. Óbvio, o Firebird também permite você fazer um fine-tune através do firebird.conf, tem vários parâmetros ali para você brincar, mas basicamente você adequa ao hardware do servidor e você vai estar escalando o Firebird junto. Super estável em ambientes com mínimo de infraestrutura adequada, então não adianta você colocar o Firebird para rodar num servidor capenga, né, sem no-break, sem dar o mínimo de infra adequada para um servidor de banco de dados, isso é pedir para ter problemas, né? Não só com o Firebird, como qualquer banco. A partir da hora que você instala ele numa máquina adequada, dificilmente você vai ter problemas com a base de dados ou, enfim, qualquer tipo de problema que se relacione especificamente ao Firebird. Ele possibilita backups full incremental com o banco online, não precisa tirar ninguém do ar. E como eu já falei, Firebird 4 permite você ter replicação dos dados para hot backup, que é bem interessante em ambientes de missão crítica, né? Você pode estar replicando as suas bases tanto de forma síncrona como assíncrona para um servidor réplica. E se algum desastre acontecer aí no servidor principal, você tem uma base praticamente real-time ali pronta para subir e substituir aquela que parou por algum motivo. Falando especificamente do Firebird 5, que é a próxima versão do Firebird, né? Eu conversei com o Dmitry Emanov ontem, que é o chefe da equipe de desenvolvimento do Firebird, e a intenção é que nos próximos 3 meses, ou seja, ele disse no verão, né? Como ele está na Rússia, o verão russo é o nosso inverno aqui no Brasil. Então, dentro dos próximos 3 meses deve ser lançada a primeira versão beta, não vai ter alfa essa vez, vai começar já no beta. E a ideia, se tudo correr bem, é que até o final do ano seja lançado o Firebird 5. Eu separei alguns recursos aqui que eu considerei, isso é opinião minha, né? Como principais dessa versão 5, que seria ter o backup e restore, o sweep e a criação de índices multithread. Isso acelera absurdamente esses processos, tanto de backup e restore, como sweep, como criação de índices. Então, o fato de você ter o uso de múltiplas threads, ou seja, essas rotinas acontecendo em paralelo, acelera absurdamente. Eu já vi testes práticos, por exemplo, um backup e restore multithread
no Firebird, diminuiu o tempo de backup e restore para 30% do tempo que tomava antes. Então, é um recurso que será muito bem-vindo. Melhorias no otimizador de carry. Então, otimizador de carry é o processo do Firebird que analisa os selects ou os comandos SQL que você manda para o banco e cria a melhor forma de acessar essas informações. Então, qualquer melhoria no otimizador reflete numa melhor performance do banco. Novas funções internas. Profiler de PSQL e SQL, que é um recurso legal, né? Quando você precisa fazer um fine-tuning de uma procedure ou de um trigger, você pode usar o profiler para ver qual pedaço dessa rotina está tomando mais tempo e, assim, otimizar ela de forma a deixar o mais rápida possível. E um outro comando que eu acho que é bem interessante, que hoje falta no Firebird, é o truncate table, que basicamente joga todas as informações de uma tabela fora. É óbvio que você já pode fazer isso com um delete, né? Mas o truncate vai ser muito mais rápido do que você dar um delete numa tabela completa, principalmente se essa tabela tiver milhões de registros. Bom, eu vou mostrar um pouquinho de casos de usos reais do Firebird, tá? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Legal, mais uns 10 minutinhos acho que dá para ir, né, Victor? Vamos lá. Um exemplo legal, Distributel no Canadá, que é uma operadora de telecomunicações. Basicamente, quando alguém tira o telefone do gancho lá no Canadá, passa por essa operadora e é gerado um registro num banco de dados Firebird. Então, esses dados eles estão um pouco defasados, eu não consegui contato com a Distributel para atualizar esses dados, eles são de mais ou menos 15 anos atrás, e já era um número considerável de transações, tem que ter uma disponibilidade de quase 100%, isso é por lei. Né? Um outro exemplo legal do Moscow Interbank Currency Exchange Bank, são 300 sistemas conectados ao Firebird através de middlewares especiais que eles criaram, mais de 250 mil transações diárias, mais de 2 mil usuários em toda a Rússia e também, por lei, precisa ter uma disponibilidade de quase 100%. Aqui é um ERP que é bastante conhecido na Europa, ele é open source, né, chamado Averp. Eu coloquei ele mais para vocês verem o tamanho da estrutura da base de dados, ele usa Firebird. Então, vocês veem a quantidade absurda de triggers e índices e assim por diante. O Medical Analytical System for Moscow City, que é um hospital lá de Moscou, eu coloquei aqui mais por essa curiosidade que eles estavam vendo para migrar a base de dados para um outro servidor, não usavam Firebird, e chegaram a checar bancos de dados comerciais, como o Oracle, por exemplo, mas acabaram optando pelo Firebird por atender todos os requisitos que eles precisavam. Por exemplo, o Oracle não, além do custo, né, ele não oferecia um recurso que era necessário para eles, que é um recurso chamado de Data Mutation, e que no Firebird eles tinham essa possibilidade, além de não ter todo esse gasto fixo. A SDSys é software para clínicas médicas e odontológicas, mais de 500 instalações. Eu coloquei basicamente pelo tamanho das bases de dados, então são bases com mais de 800 GB, né, e com mais de 1.200 usuários, chega a ter picos de 1.500 usuários simultâneos. Aqui tem alguns gráficos do Eshkibird mostrando em determinado período de tempo, né, a quantidade de usuários e o tamanho da base. ProfitMed, que é um dos 10 maiores distribuidores farmacêuticos da Rússia. Vocês estão vendo aqui que tem vários exemplos da Rússia, né? Como eu comentei, a Rússia está em segundo lugar aí em uso do Firebird no mundo. E a IBSurgeon, da qual eu sou parceiro, eles têm vários clientes na Rússia e por isso que eu consigo essas informações mais facilmente. Tá? Então, o maior banco de dados, 600 GB, com 800 usuários simultâneos e mais de 12 mil storage procedures nesses bancos. A Watermark Technology é uma empresa na Inglaterra, bases de dados de 2,6 terabytes, e uma coisa interessante é que 95% desse tamanho são ocupados por blobs. Então, como é um sistema que gerencia documentos, esses documentos ficam armazenados dentro da base de dados. É um cenário bem específico e bem interessante. Aqui é um cenário totalmente fora da caixinha, né? É um jogo, está aqui o site para quem quiser
testar, é um jogo online, só que 98% da lógica desse jogo, ela roda em stored procedures que foram feitas dentro do Firebird. Então, na verdade, praticamente toda a lógica do jogo está acontecendo dentro de um servidor Firebird através de stored procedures. Então, é um uso fora do normal, né, de um servidor de banco de dados. Isso não é muito comum, você usar um servidor para implementar um jogo, ainda mais toda a lógica dele. No Brasil, não, no Brasil não. No Brasil é o próximo. Algumas outras empresas, né, a Balif Services, é uma empresa do governo russo, usa o Red Database, que é uma versão comercial do Firebird, 99% de disponibilidade, bancos de 3 terabytes, tabelas com mais de 1,5 bilhões de registros e mais de 2.000 conexões simultâneas. Extrablat, que é bem interessante em alguns cenários também, que eles têm 180 nodes de replicação, mais de 1,1 bilhões de registros, e diariamente mais de 2,5 milhões de registros são inseridos. E no Brasil? No Brasil a gente tem aplicações do Banco do Brasil, a gente tem aplicações da Caixa Econômica Federal, aplicações da Dataprev, diversas unidades da Unimed espalhadas pelo Brasil também fazem uso do Firebird. A Tokstok tem uma rede aí de pelo menos 60 lojas com 450 pontos de venda usando o Firebird. Milhares, eu arriscaria dizer milhões de instalações de ERPs, sistemas contábeis, hospitalares e etc. Aqui alguns produtos que são relacionados ao Firebird e que vocês podem comprar com desconto no site da Firebase. E por fim, aqui tem os links para me contactar. E eu gostaria de falar também da próxima edição do Firebird Developers Day, que, como eu já disse, é o maior evento de Firebird no mundo. Acontece aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. E esse ano vai ser no dia 8 de outubro, presencial. A gente teve as 2 últimas edições de forma remota, por causa da pandemia, né? E, felizmente, esse ano a gente vai estar voltando com a edição presencial, no dia 8 de outubro. A partir do mês que vem, de julho, eu já vou começar a divulgação, montar a grade de palestras, abrir as inscrições. Vocês podem acompanhar tudo isso pelo site do evento, inclusive ver os reportes das edições anteriores, em firebirddevelopersday.com.br e no próprio site da Firebase, né, firebase.com.br. Se alguém está se perguntando por que Firebase, né, já que hoje a gente tem um banco de dados do Google chamado Firebase, na verdade isso vem de muito tempo atrás, muito antes desse banco Firebase existir. A Firebase veio de uma junção de Firebird com Interbase, que foi quem deu origem, né, ao Firebird, acabou ficando Firebase e, por coincidência, hoje o Google acabou tendo um banco de dados aí chamado Firebase. Então é isso, Victory. Se você quiser entrar e... Fantástico. Legal. Fantástico, fantástica apresentação. Libera o compartilhamento para eu poder compartilhar aqui minha tela para o pessoal. Deixa eu parar aqui, ó. Onde é que ele está? Aqui, stop share. Legal. Fantástico. O Firebird é uma base fantástica. Já utilizei ela, na verdade, desde a época do Interbase 6.01. Né? Depois migrei para Firebird, trabalhei praticamente com todas as versões de Firebird. Ainda trabalho, tenho muitos clientes no Brasil. Inclusive, um case que você citou, que é o case da Tokstok, eu tenho uma série de 2 vídeos no meu canal do YouTube, onde a gente visitou a software house responsável pelo sistema da Tokstok e visitamos uma loja da Tokstok junto com o CEO da empresa para justamente mostrar o uso de soluções usando Firebird e Delphi, né? Então, quem quiser saber mais aí sobre esse case que o Carlos comentou, dá uma olhadinha lá no YouTube, procura por Victor Fernandes, tudo junto, e vocês vão ter mais informações, tá? Eu também tenho aí cases de uso tanto em ambiente comercial quanto cases de uso em ambientes industriais com uma série de registros e posso, com certeza, aí atestar também essa grande capacidade aí da nossa base Firebird, ok? Bom, voltando agora aqui, pessoal, à nossa apresentação, o
que acontece, né? Para a gente estar aí criando essas bases e gerindo essas bases e documentando essas bases, o Creately é uma ferramenta fantástica, independente de se você vai trabalhar aí com Firebird ou qualquer outro tipo de base de dados. Então, eu queria muito convidar vocês a acessar o creately.com, que é o nosso site. No site do Creately, vocês podem vir aqui no canto e alterar o idioma para português. Então, vocês vão ver aí que está tudo traduzido para o nosso idioma. E aqui no canto, vocês vão ter uma opção de login. No meu caso, está ir para o app, porque eu já estou logado, né, com o meu usuário. Mas você tem como criar uma opção de acesso gratuito e ter acesso ao completo a todas as funcionalidades do Creately que eu vou mostrar aqui agora para documentação de base de dados. Tá? Então, na verdade, aqui eu já estou dentro do app do Creately, tá vendo? Então, eu tenho um ambiente que me permite aí trabalhar com as minhas soluções. Eu consigo aí dar zoom in, zoom out. Então, na verdade, aqui eu estou com o meu ambiente, eu joguei uma imagem do nosso evento aqui, né, só para a gente ver essa imagem durante a nossa apresentação. E uma vez que você loga na plataforma, você tem como vir aqui no nosso dashboard e ter aí uma série de templates para você trabalhar. Então, o Creately vai trazer aí inúmeros diagramas e a ideia é que vocês possam vir aqui ó, em More Templates e verificar diversos diagramas relacionados a software e sistemas, né, e design de sistemas de software. Então, a gente tem muitos templates aí que são úteis durante o processo de desenvolvimento de software. Visualização de infraestruturas de TI, né, com uma série aí de Microsoft Azure, Google Cloud, uma série de diagramas relacionados especificamente com implementações de software, né, Kubernetes, AWS. Então, muitas vezes vocês estão aí precisando documentar seja um processo para, por exemplo, apresentar para o cliente uma solução, uma proposta, como muitas vezes projetar um novo sistema, trabalhar em colaboração remota com os diversos usuários no desenvolvimento desse projeto e depois, durante toda a execução do projeto, documentar isso daí, todas as suas estruturas. Então, você vê aqui que tem uma série de modelos e dentro desses modelos, por exemplo, a gente tem soluções específicas, por exemplo, de bancos de dados, onde eu consigo clicar aqui na minha aplicação e trazer aí um diagrama específico aí, por exemplo, para documentação de bancos de dados. A partir desse primeiro modelo, eu consigo muito facilmente, veja, clico no objeto, clico aqui na direita, ele já me dá um objeto onde eu não preciso ficar aí conectando nada e eu vou simplesmente, a partir daí, né, representar aí todas as minhas tabelas, story procedures, né, índices e o relacionamento dessas coisas, configurando com todas as opções aí para você fazer configurações, edições e ajuste das suas documentações, tá certo? Eu quero saber mais, onde é que eu encontro, né, informações aí sobre diversos tipos de aplicações diferentes que eu posso fazer do Creately para documentar projetos de software, projetos de banco de dados. Eu posso entrar no Google, digito aqui no Google Creately Community Database, então o Creately ele tem um ambiente de community, né? E aí eu boto a palavra-chave que eu quiser. Então eu coloquei aqui database só como um exemplo, o Google traz aí uma série de resultados, né? E você vai ver que muitos desses resultados estão aqui ó, no Diagram Community, tá vendo? Diagram Community. Então quando a gente abre um desses links, ele vai trazer para mim aí, opa, aqui não foi o link correto, desculpa, abrir aqui o erro. Então, ele vai trazer para mim aqui ó, diversos links, né, com exemplos diferentes aí de representações. Então, está aqui, por exemplo, uma representação de foreign key, né, de chave estrangeira, onde eu consigo clicar em editar esse diagrama e a partir de algo que alguém já, né, deixou um pré-modelado para mim, eu trazer esse exemplo para dentro do meu ambiente do Creately e fazer a edição desse meu diagrama, tá certo? Alternativamente, eu tenho aí uma série de outros exemplos aí com MongoDB, né, onde eu consigo aí ver informações e ter aí acesso a muitos modelos, né? Dentro da minha plataforma, eu vou conseguir aí estar estruturando os meus diagramas e, obviamente, adicionando qualquer outro tipo de objeto.
tá certo? Então, o Creately traz essa funcionalidade e principalmente permite que eu compartilhe isso com outros utilizadores. Então, eu posso vir aqui e convidar, né, diversas pessoas, né? Então, convidado, @ e-mail da pessoa, .com.br, por exemplo, e eu posso vir aqui e selecionar se essa pessoa vai editar ou só ver um documento. No momento que eu envio esse convite, a pessoa recebe um e-mail com um link e pode, então, acessar a plataforma com logins gratuitos ou registrados de acesso, tá certo? Todas as configurações permitem, por exemplo, tornar um diagrama público, e aí dentro de um diagrama público eu consigo, por exemplo, fazer um compartilhamento, né, simplesmente do link desse diagrama, como eu também posso embutir diagramas em outros processos, né, de documentação. Então eu posso, por exemplo, criar esse diagrama e embutir ele no meu blog, né, ou embutir ele no site da minha solução, onde o meu usuário final tem acesso a esse diagrama, tanto para visualização quanto possíveis edições. Tudo isso daqui funciona de maneira análoga, pessoal, às ferramentas do Google Docs. Então, eu consigo ter vários usuários ao mesmo tempo acessando aqui esse diagrama e editando ao mesmo tempo as minhas soluções. Então, para o mundo atual, né, o mundo colaborativo, onde eu vou ter aí diferentes desenvolvedores, database managers, project managers, trabalhando em conjunto numa solução, eu posso ter aí um ambiente único para compartilhamento dessas informações e trabalho colaborativo, tá certo? Tudo isso com controle de versão, tudo isso com opções para adição de comentários, onde eu posso vir aí e colocar, olha, revisar este ponto e corrigir chave primária, né? Então, a partir daí, alguém pode vir, verificar esse comentário, editar, eliminar o comentário, adicionar informações, e eu rastreio aí todo o meu processo de projeto e documentação de estruturas de banco de dados. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Com isso, a gente traz aí para vocês uma conexão entre dois mundos, né? Que é o mundo de diagramas e fluxos com a expertise aí do nosso amigo Carlos Cantu. E para saber mais, acessem o nosso canal do YouTube e esse vídeo vai estar lá, a gravação disponível para vocês. Qualquer dúvida, tem aí os contatos do Carlos, tem aí o meu contato, informações sobre Firebird ou sobre Creately, estamos à disposição. Obrigado, Carlos, e até a próxima. Obrigado, Victor, pelo convite. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Até.